Senhor Jesus, permita-nos em Teu nome manifestar a nossa gratidão pela oportunidade que nos é oferecida hoje, neste novo reencontro. Que possamos receber o equilíbrio para sabermos distribuir os conhecimentos adquiridos pelo estudo da doutrina espírita através do Seu Evangelho. E abençoa-nos, Senhor, a todos os Teus filhos aqui presentes, encarnados e desencarnados, fiéis mensageiros da Tua paz e semeadores da Tua esperança. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse novo encontro através do YouTube, nessa casa de luz, a SESMA. Jesus, que se apresentou como mestre, gostava de ensinar ao povo daquele tempo, contando histórias com realidades terrestres para alcançar as realidades espirituais. As histórias, as parábolas. Então, num dia, ele subiu o Monte das Oliveiras e, conversando com os apóstolos, contou o seguinte, que um homem muito poderoso, saindo para viajar, deixou com os 3 dos seus servos moedas da época, os talentos, dando 5 ao primeiro, 2 ao segundo e 1 ao terceiro, e em seguida partiu. O primeiro, logo em seguida, foi negociá-los, dobrando o seu valor. O segundo também fez a mesma coisa, dobrou o seu valor. O terceiro saiu, cavou um buraco bem fundo e enterrou o seu talento. Quando o senhor retornou, pediu-lhe as contas aos servos e recebeu do primeiro que se apresentou 10 talentos, que havia dobrado dos 5 que recebera. E muito satisfeito, elogiou-o, prometendo grandes recompensas e convidando a entrar em sua casa. O segundo também veio com o dobro do que havia recebido, 4. E o seu senhor, feliz, prometeu-lhe grandes recompensas, porque ele havia feito com pouca coisa, 2 talentos, grandes resultados, e o convidou a entrar em sua casa. O terceiro servo, chegando com um talento, disse-lhe: Senhor, sei que és exigente, rígido, e fiquei com medo, então eu enterrei o talento para protegê-lo e lhe devolvo intacto aquilo que é seu. O senhor, irritado, acusou-o de ser infiel e preguiçoso, tirou-lhe o talento da mão que havia dado e entregou-o àquele servo que havia mais produzido, e mandou-lhe que fosse jogado para fora de suas terras, onde a partir daí sofreria com lágrimas e com terror. Jesus veio nos ensinar, como também ensinava o povo daquela época, usando as figuras do seu dia a dia, que o Senhor da vinha representava Deus e que os servos somos nós, espíritos encarnados na terra, com a responsabilidade da riqueza perante o mundo. Na história, nós percebemos que houve por parte do Senhor uma distribuição desigual da riqueza, mas não foi por arbitrariedade ou por injustiça, mas porque Ele conhecia as diferentes capacidades de cada um deles. E esta desigualdade nós vemos desde sempre como um dos maiores problemas da humanidade, pois sempre escutamos por que os seres humanos não são ricos igualmente. Se Deus desse à humanidade o equilíbrio entre as fortunas, se todos nós fôssemos ricos igualmente, devido aos nossos diferentes degraus de evolução, fatalmente esse equilíbrio seria quebrado, pois não trabalharíamos, não estudaríamos, não cresceríamos intelectualmente, porque estaríamos no simples contentamento do nosso legado. E então o mundo pararia, porque acabariam os trabalhos. Não existiriam mais pesquisas nem descobertas, só haveria acomodação. Então, qual é o melhor uso da riqueza? A resposta é o amai-vos uns aos outros, usando da caridade, não só com a doação do que temos,
mas também a doação do que é necessário, a caridade do amor. Se a riqueza fosse um impedimento à elevação moral, Deus com certeza não a teria dado como talento, porque nós sabemos que o Pai não dá privilégios, nem exclui os seus filhos. Então nós concluímos que o problema não é a riqueza, não é o vil metal, e sim aquele que a usa e a abusa, tornando-a um mal, quando poderia lhe ser útil através do estímulo ao progresso intelectual. Nós é que não somos capazes de conseguir adquirir esta riqueza e nem previdentes para conservá-la, pois nas mãos certas, como nos 2 primeiros servos, foi um meio de transformação com a criação de boas obras. Voltando à parábola, pela interpretação da doutrina, pela ótica da doutrina espírita, vemos que o primeiro servo recebeu mais talentos por ser um espírito mais evoluído pelas vidas já vividas, e provavelmente o seu senhor percebeu isso. E com o livre-arbítrio, desenvolveu com a produtividade e a criatividade a ação de fazer o bem comum. O mesmo aconteceu com o segundo servo, que sem inveja ou mesquinharia, porque recebeu só 2 talentos, não disputou com o primeiro e entendeu e aceitou essa diferença de distribuição, porque ele sabia que ambos tinham diferentes capacidades. E também teve iniciativa, exatamente como o primeiro, dobrando os seus talentos. Então entendemos que Jesus nos convida pela parábola a termos uma postura proativa, não permitindo que a vida decida por nós, seja na família, onde ao nos burilar, nos modificamos, cedemos, resistimos, compreendemos, perdoamos. Ou ainda dentro do nosso local de trabalho, quando nós sabemos que o jogo de interesse é imenso e não caímos no erro, já que todo mundo erra. Então, pela dinâmica da história, nós, servos desta grande vinha, a vida, temos que ter perseverança e investir em nossos talentos. E é isso que nós ouvimos quando o mestre diz: buscai e achareis. E ainda vem, com o ajuda-te que o céu te ajudará. Como nós lemos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando-nos o princípio da lei natural do trabalho e do progresso. Então multipliquemos com a família universal os nossos talentos, para que em cada departamento que nós vivemos, estamos em treinamento para a vida espiritual. De novo na história, o senhor da vinha, mesmo conhecendo as capacidades diferentes dos seus servos, permitiu-lhes que seu livre-arbítrio fizesse o melhor, dando-lhes a missão sem dar instruções, ou sem dizer como receberia de volta os talentos. Porque esperava que essa fortuna fosse um meio de progresso intelectual para o grupo, através da ação de investir, de fazer um algo. Aí nós entendemos que os 2 primeiros servos foram os parceiros do Senhor, sendo-lhes fiel à sua misericórdia, e com iniciativa construíram o progresso ao bem comum, com a produção de bens em benefício dos semelhantes. Nós vemos que nessa história, Jesus faz alusão, quando ele fala na prestação de contas, à justiça de Deus, mostrando que as contas que teremos que dar ao voltarmos ao mundo espiritual, sobre os talentos que nos foram confiados, precisam nos dizer que não podemos esquecer que a máxima será aquela: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Todos somos filhos de Deus e Ele reparte com todos igualmente seus dons, dando mais ou menos de acordo com a nossa própria capacidade. Faz levantar o sol para bons e para maus, faz descer a chuva para justos e para os injustos. Os que obedecem à sua lei têm o demérito de suas obras. Os que desobedecem têm o demérito, sendo responsáveis pelos seus erros. Viemos então aqui, neste mundo presente, fazer aquisições para construir e abastecer nossa morada futura. E então perguntamos: o que são talentos? Na época, representavam as diárias de um trabalhador, equivalente ao peso em prata ou em ouro.
Então, quanto maior fosse o talento, maior peso seria essa recompensa do trabalho, e assim teria que ter mais responsabilidade. Por definição, talento representa um conjunto de competências, habilidades, de atitudes que podemos desenvolver em algumas áreas das nossas capacidades, seja nas artes, seja no esporte, seja na profissão. Porém, sob a ótica espiritual, são dons e existem em nós sem que haja ensinamentos, sendo inatos, vindos de Deus para nosso benefício e de nossos semelhantes, na busca da nossa evolução moral. E o que seriam esses talentos? Podemos vê-los no amor distribuído pela paz e reconforto aos corações desalentados e sofridos, mesmo que o nosso também esteja atingido e não compreendamos por que tantas as pessoas nos magoam pela ignorância. A paciência, quando conseguimos, por exemplo, aceitar o outro que cruza o nosso caminho, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, pois por mais difícil que esse indivíduo seja, essa aceitação vai permitir que alavanquemos o nosso progresso. O talento da coragem, que nos leva a enfrentar com determinação os caminhos complicados da vida, permitindo que tiremos as coisas boas dos fatos aparentemente negativos. O talento da caridade, que nos faz abrir os braços em direção aos irmãos de caminhada, que se encontram em dificuldade física, moral, psicológica, espiritual. O talento da alegria, que nos permite com um sorriso influenciar positivamente aqueles que se encontram tristes. O talento da palavra, que quando a usamos adequadamente, falamos da esperança e do otimismo, do que é belo, do que é bom, levando luz à vida do sofrido. Pela cultura, com a instrução e conhecimento, transmitimos aos irmãos menos esclarecidos condições para que possam viver melhor. O talento da fé pela crença existe também quando levamos aos descrentes a mensagem de confiança no amanhã, através do conhecimento das leis de Deus e também do Evangelho de Cristo Jesus, distribuindo a luz da verdade, pois viver sem crer em algo torna-se improvável perante as dificuldades da vida de hoje. A resignação e a compreensão são dois talentos que nos faz suportar com disposição as dificuldades que se nos apresentam, nos permitindo ser o exemplo ao nosso irmão de caminhada que também sofre nessa vida. Temos o talento do idealismo quando ajudamos com nossas ideias as causas humanitárias, como, por exemplo, foi Madre Teresa de Calcutá, como foi a médica Zilda Arnes, como foi Chico Xavier, como são os médicos sem fronteira, enfim, pessoas que usam o seu talento do idealismo como religião. Temos o talento do trabalho, que favorece o nosso crescimento, quando não nos deixamos levar pela preguiça e pela ociosidade, ficando inertes, como servo infiel. Temos o talento da saúde, pois em mente sã e corpo são, realizamos muito pelo bem comum, embora às vezes façamos do nosso corpo depósito de males e de vícios. Temos o talento da liderança quando construímos com respeito, ética e disciplina o equilíbrio pelo bem-estar de todos. Temos o talento do tempo esquecido, quando incansavelmente trabalhamos mais, descansando menos, porque a seara de Deus é grande e poucos são os trabalhadores. Então, quando o Senhor, na história, diz a estes servos que eles foram fiéis de pouca coisa, foi porque ele considerou como coisa simples e pequena tudo o que ele havia determinado, mas foi cumprido com boa vontade e ação, deixando-o feliz e confiante naquilo que eles eram competentes. Por isso, eles seriam recompensados pelas grandes coisas. Emmanuel nos diz que o ápice da nossa transformação é um tesouro de talentos em nós, para nos valorizar a nós mesmos, quando levamos esse tesouro, este recurso, aos irmãos de caminhada, sendo a bênção que o Senhor permite que circule
pelo mundo todo, assim como o sangue o faz em nosso organismo, movendo as engrenagens. Estes talentos dão passagem ao trabalho, à educação, à caridade, ao socorro aos desvalidos, à paz, aqueles que recebem e aqueles que distribuem. Porém, quando se apresentou o terceiro servo, que recebeu o menor talento, com a menor responsabilidade para agir, e alegando medo, omissão, insegurança, humildade para ver se angariava a simpatia do Senhor, ou seja, a falsa modéstia, para não desagradá-lo, e que dizia ser exigente, rígido, ele fez exatamente como nós, que querendo agradar ao mundo, por medo do julgamento, não tomamos a atitude certa, ou ainda tomamos a errada, e nos tornamos impotentes, escondendo os nossos talentos. Ficamos sem o amor, ficamos no mal, na sombra, nem quentes, nem frios, só mornos nas atitudes, porque o não agir é com certeza a pior escolha. Não cumprimos as funções que antes de reencarnar nós havíamos prometido que faríamos e abrimos mão do trabalho no bem, exatamente como nós temos um exemplo hoje, num momento tão tenebroso que nós passamos nessa pandemia, quando muitos de nós, como terceiro servo, matam, violentam, agridem, corrompem e enterram em vala comum os seus talentos. Assim, falhamos e acabamos perdendo a oportunidade de alcançar o adiantamento moral. Então, fatalmente ouviremos do Senhor, no dia da nossa prestação de contas, que fomos infiéis no muito pouco que nos foi confiado. Apenas um talento do estímulo, e como somos apenas usufrutuários e não proprietários desses talentos, o Senhor diz que tirará o que parece que temos e o que achávamos que era nosso, ou seja, a riqueza que apenas nós tínhamos que administrar, que nos foi emprestada, com um único objetivo, o de trazer o bem comum, e aí sentiremos a severidade da lei divina e expiaremos em outras vidas tantas quantas necessárias, até que a nossa indolência, a nossa preguiça, a nossa má vontade não mais existam. E então entenderemos a necessidade de vencer as nossas barreiras, nos conhecendo e sendo melhores do que maus. E aí veremos a luz. Façamos então o que o apóstolo Paulo nos orientou que fizesse quando ele falou das cartas em Éfesos. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te. Pois é isso que nós precisamos para acordar a nossa alma, para a renovação, conquistando os dons espirituais. Agora, sob a ótica do espírito, para nós que seguimos a doutrina e que tivemos a graça de receber os talentos do conhecimento espiritual, que quando entendidos e aplicados são fontes de felicidade em nosso proveito e em proveito ao próximo, quando levamos esta palavra, seremos os servos produtivos. E quando formos chamados à prestação de contas, ouviremos: servos bons, fostes fiéis no pouco, também o sereis no muito. Lhes darei o muito e entrarás no reino do Senhor. Mas aqueles de nós, agraciados também com dons espirituais, não seguindo ou mal aplicando estes conhecimentos, prejudicando a causa quando deveriam zelar por ela, serão um servo infiel. Então o Senhor, que é justo, exigente e severo, lhes perguntará: o que fizeste dos dons que eu te dei? Para Deus não há servo bom ou mau, e sim filhos estacionados, e os que trabalham e crescem. Tem os acovardados e os sem coragem. Então caminhemos sem medo, porque os talentos já estão conosco, e a liberdade de usá-los em benefício do grupo também está conosco. E quando cruzamos os braços, criamos o nosso sofrimento. Será que Deus, como o Senhor da vinha, não espera que façamos a nossa parte? Aí nós temos como resposta a esta pergunta: a cada um será dado segundo as suas obras.
Então, como diz Bezerra de Menezes, precisamos descobrir quais são os nossos talentos confiados a nós e o que estamos fazendo com eles. Estamos acomodados? Vamos usá-los para sair da ignorância, conscientizando-nos de nossos deveres. Empenhemo-nos em multiplicá-los para que todos usufruam dos mesmos, porque qualquer desvio desse caminho será uma grande perda para a nossa evolução. Pensemos nisso. Que a paz continue com todos. Que assim seja.